com Paulo Massad pela Band News com as feras do esporte, 10h35 da noite. Massa, você. Bem, Paulo Francisco, vamos aqui com o Hugo Jorge Bravo. Pode começar então, Rodrigo? Obrigado. Presidente, boa noite. Primeiro, vamos fazendo aqui uma avaliação dessa eliminação e, se quiser, também já fazer uma avaliação do que foi esse primeiro semestre antes do início da Série B. O Hugo, bem complicado, bem custoso. Boa noite, bom recebê-lo aqui na Band News. Boa noite a todos, agradecer a Deus a oportunidade. A avaliação que a gente faz é que começamos muito mal, né? A verdade é essa, tivemos um início ali promissor nos primeiros jogos ali, mas aí depois, elenco muito enxuto, sofremos com lesões, algumas peças que nós trouxemos, e nós temos que dar uma palmatória também, felizmente não renderam. E depois nós sofremos novamente com lesões de atletas importantes, tomamos a decisão de fazer um elenco mais enxuto, mesmo sabendo que a gente seria o clube que mais jogaria nesse início de ano no Brasil, e os números estão aí para qualquer um quiser ver. E dentro desse contexto a gente teve culpa, a comissão técnica teve culpa, os atletas também tiveram culpa. Então é isso, quando a coisa não dá certo, cada um assumir sua responsabilidade, e eu sou o principal responsável por isso. Primeira pergunta direta que eu faço para você, porque eu venho bancando o Claudinei. A informação que eu tenho é que ele só não começa a Série B se ele não quiser. Claudinei permanece? Isso, se ele não quiser, é exatamente isso. Mas até então está convicto, está participando aí desse processo, nós vamos ter que fazer uma reformulação, e a gente já tinha também a ideia de trazer os reforços, porque a gente, como eu te disse, começou bem enxuto. Então, já também, lógico que como eu tenho responsabilidade, ele também tem, ele vai ter que se reinventar. Mas a responsabilidade, ela não é única dele, não é única minha e não é única dos atletas. Uma série de fatores aconteceram. Eu ficar também nominando aí as N situações, os erros, as situações de lesões, a sequência de jogos, enfim, vai ficar, vamos dizer assim, vai ficar só falando que eu estou chorando e não vai chegar a lugar nenhum, e o que importa é da agora para frente. Estamos aí já há 30 dias do campeonato, 30 não, vamos dizer 21 dias do Campeonato Brasileiro, da Série B, competição importantíssima para nós, situações até engraçadas, até nisso aí a gente teve uma certa dificuldade, por exemplo, alguns atletas chegando em reta final de campeonato estadual, campeonato regional, atletas que podem vir reforçar a nossa equipe, alguns outros atletas já estão em Goiânia já treinando, que é o caso do Everton Brito, do Caio Dantas, o Léo Duarte está chegando em Goiânia aí nessa semana ainda. Associado a isso, buscando a plena recuperação do Vitor Andrade, que volta e é um reforço para nós. O próprio João Lucas, que a hora que ele teria a oportunidade de jogar, se lesionou. A própria situação do Souza também retornando, o Marcelinho também retornando. Com os atletas que vão chegar, a gente fazer o melhor trabalho físico, deixá-los em condições físicas, táticas, entender um conceito de jogo, como eu disse, o Claudinei também vai ter que se reinventar. Às vezes o modelo de jogo vai ter que ser repensado, ou vai ter que se mudar, vai ter que se mudar também algumas peças, não tem como, vai ter que mexer em alguma coisa, porque se a gente adotar a mesma estratégia, nós vamos chegar no mesmo resultado que não foi legal. Então, o certo é que a gente busca montar um time bastante competitivo, dentro das nossas limitações, mas bem competitivo, que vai entrar na competição para buscar, em pé de igualdade, qualquer jogo, a sua vitória. Eu quero esclarecer algumas dúvidas contigo, mas é porque você falou das contratações, você falou do Caio Dantas, do Everton Brito. Então eu te pergunto, Ronald, de fato, está acertado? Igor Henrique, de fato, está acertado? Você também falou do Léo Duarte. E tem mais alguém, Hugo? Não, eu vou tratar de quem já está no clube. Tá? Vai chegar, lógico, mais atletas. Deve chegar 1 a 2 zagueiros, deve chegar aí um meia, mais um atacante, mais um, na verdade são 2 meias, um atacante, de 1 a 2 zagueiros. Deve ser as peças que devem chegar nos próximos dias. E saída? Saída,
A gente está em processo final de acerto com o Yuri. E pode ser que um ou outro atleta também venha a buscar novos caminhos. A gente é uma construção, a gente busca ali, nessa construção, está respeitando os interesses do clube, por isso que a gente também não vai ficar também expondo essa situação agora. Hugo, é claro que a gente queria estar aqui falando de classificação da Copa Verde, né, do Vila Nova, de repente, na final do Campeonato Goiano, de ter passado para a terceira fase da Copa do Brasil. Infelizmente, essas situações não aconteceram. Que lição que, principalmente, você como presidente tira, né, desse começo de ano do Vila Nova, para tentar fazer diferente no Campeonato Brasileiro de Série B, que é o grande campeonato? Cara, a gente vai ter que trazer peças, né? Estamos trazendo, precisa reforçar, precisa recuperar o pessoal que estava lesionado. E continuar, porque às vezes as pessoas acham, porque você não vem aqui ficar com chorumela no microfone, que você acha que você não cobra. A cobrança ali dentro existe. E não é suave, não. Talvez ela é muito mais pesada do que a gente vai no microfone e fica conversando. Então, dentro das nossas limitações, a gente buscar, como eu disse, nós estamos indo já para o 4º ano nosso. Eu falo para você que, futebolisticamente, desportivamente, é o primeiro momento que a gente passa que a gente não cumpriu nossos objetivos internos. Nós tínhamos um objetivo aí de Copa do Brasil, isso é fato. Então a gente não cumpriu, né? Então a gente sabia que, lógico, que a Copa Verde, a hora que houvesse ali o cruzamento, você pegasse ali uma equipe igual um Cuiabá, a obrigação era de ganhar, apesar de que você tinha condição de disputar. Mas aconteceu N situações ruins. A gente, no nosso concepção, nós tínhamos ali no nosso planejamento a obrigação de passar da primeira fase da Copa do Brasil. Isso aí a gente já contava com isso. Se não passasse, era tragédia para nós. E uma segunda fase, a gente teve aquele jogo que é engraçado porque, por exemplo, às vezes as coisas acontecem para o Vila e para o Vila nunca é só incompetência. Nunca é fatalidade. Nunca é azar também, é só incompetência. A gente perdeu 4 campeonatos aí nos pênaltis e sempre fomos os incompetentes, sempre fomos os críticos. Goiás e o Atlético perdem uma classificação nos pênaltis, mas é falta de sorte para eles. Mas a gente entende como que é a situação, sabe que sempre serão 2 pesos e 2 medidas e a gente está aí para suportar. Estamos indo aí para o nosso 4º ano, final do ano acaba o nosso mandato. O torcedor, eu sei que fica contrariado, é uma relação que vai ficando desgastante, mas final do ano a gente, outra pessoa deve estar assumindo, tomara que continue com os mesmos conceitos, para o Vila não ficar andando para trás, porque o torcedor, quando ele quer ficar enxergando também só o esportivo, lógico que ele tem que vir também, e foi só, não tinha o desportivo, não tinha o estrutural, não tinha o organizacional, não tinha nada. Então, as coisas precisam ser criadas ali, com o tempo, irem surtindo efeitos. Qualquer clube hoje que tem aí uma situação igual a nossa, fica falando isso aí, tem 3 anos que eu falei, isso não vai mudar nada, o torcedor só vai ficar me xingando. Então, assim, enfim, nós temos que trabalhar, montar um time competitivo, com atletas. Agora nós temos que ser muito assertivos, não podemos errar. Lógico que o erro vai acontecer, porque você faz muitas apostas, e você tem que fazer, porque é o que lhe resta fazer, apesar do torcedor não querer entender isso, mas, como eu te disse, ele está na condição dele, faz parte, e não cabe a nós entender o que é necessário fazer pelas condições que nós temos. Então, é a gente ser o mais assertivo possível, não fazer os primeiros turnos tão ruins como nós fizemos nos 2 últimos anos, e tentar, vamos dizer assim, deixar o pessoal na ponta dos cascos para começar muito bem a competição. Você fala que a relação é gastando, Hugo, mas tem que ser perguntado, qual que é a realidade do Vila Nova? Questão financeira, porque o torcedor, às vezes, eles querem um tipo de jogador que chegue, que foge aquilo que o Vila tem a real condição de contratar. Qual que é a realidade do Vila? Cara, eu vou chover no molhado. O torcedor, ele acha que ele torce para um time que tem condição que ele não tem. Só que ele sonha com isso. Eu vou fazer o quê? A realidade do clube, o clube que entra pagando 300 mil todo mês de conta. Que hoje você não tem conforto de receber um dinheiro na conta do clube, porque está tudo bloqueado, que tem penhora lá na CBF, então é isso aí.
Beleza, mas aí tem 3 anos que eu falo isso. Tem 3 anos que a gente conseguiu amenizar inúmeras situações. E vamos dizer, eu entrei, pode pegar qualquer entrevista nossa, quando nós entramos para fazer o que tinha que ser feito, e nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Nós não viemos aqui prometer nada para ninguém, a não ser trabalho, fazer o que deve ser feito, organizar o clube, melhorar estruturalmente, melhorar a imagem do clube, porque aí as coisas vão caminhando. Felizmente, aí, algumas contratações não deram certo, e aí fica até engraçado, né, porque a gente até para trás estava olhando em redes sociais essas coisas, quando começaram a ler as contratações, várias pessoas elogiando. Essas mesmas pessoas elogiando, hoje já não presta, nenhum deles. E realmente, vamos dizer, as coisas não deram certo. Mas aí também, vamos dizer, lá atrás você aplaude. Hoje você fala que quem trouxe também não presta. Ah, será que a culpa é só minha? Ou às vezes são as nuances que acontecem, que às vezes a coisa não flui. Quantos jogadores saíram daqui que não foram legais também, aqui, e depois renderam fora? Você acha também que é tão simples o cara já pisar no gramado, ficar com a salva de xingamentos no ouvido? É só olhar, pega lá. Sampaio Correia, Londrina, ano passado, equipes fizeram boas competições, tinham jogadores, pilares importantes que estavam aqui, e não servia para nós. Mas assim, enfim, o que nós temos que fazer agora é trabalhar, pôr na ponta dos cascos, a gente fazer um primeiro turno equilibrado, e ali, a hora que abrir a segunda janela, quem sabe ali a gente trazer ali, criar uma atmosfera que você consiga trazer realmente e fazer com que essas pessoas queiram vir. Atletas realmente que vai te dar aquela, às vezes, impulsão final ali para você pensar em algo grande. Tem um jovem senhor ali que está tomando porrada danada em rede social, Frontini. Qual que é a condição do Frontini? Porque o torcedor quer saber, o torcedor fica falando, né? E quero saber também sobre como lidar com o trabalho e esse tanto de crítica e cobrança, Hugo. Só, o principal responsável sou eu. E o Frontini permanece porque eu falei já para várias pessoas, porque eu sei os não que eu falo. Eu sei os não que ele está ouvindo do mercado. Eu sei, o torcedor não sabe. Então, às vezes, para quem está de um lado, lógico que tem que ser criticado mesmo. O nosso trabalho no Campeonato Goiano, nós fomos picho. Apesar da gente ter feito a terceira melhor campanha, na fase classificatória, terminamos ali, talvez ali, se for ver numa pontuação, acho que se fosse continuar a pontuação, a gente teria terminado em quarto, com o mesmo número de pontos do terceiro. Mas, enfim, quer dizer nada. Ninguém quer saber se você vai num jogo onde você perder e você perde aos 45 segundos tempo, com pênalti, com 2 bolas na trave, com o goleiro fazendo boa defesa, com bola passando beirando na trave. Ninguém quer saber disso. Então, eu sei o que ele recebe de não meu, porque às vezes aparece o jogador e fala assim, por exemplo, vamos trazer 120, 150. Fala, cara, não vamos trazer. Aí vai aparecer o outro, aí vai passar a torcida, não paga não. Não paga não. Não paga. A verdade é essa. Se tiver bom, lá na frente, aí vão começar a pagar. Mas no começo, aí depois, se for ruim, o jogador que você trouxe, você fez o seu maior investimento, que às vezes você inviabiliza o clube no ano. Se ele for mal, ninguém vai pagar, fala que nós erramos, primeiro aplaude. Vão lá, aplaude a contratação, fala que é muito legal. Mas aí depois no segundo, terceiro jogo ele foi mal, ele já não presta e quem contratou não presta. Ele não tem nem a convicção que ele tinha antes. E isso a gente tinha ano passado. Por exemplo, o mesmo torcedor que xingou, queria a cabeça do Igor, foi quando nós tiramos o Dado Cavalcante, queria o Igor de volta. Então assim, não tem padrão. Então, a gente entende, respeita, o torcedor é isso mesmo, em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Aqui talvez um pouco mais exagerado, porque às vezes pensa que nós estamos numa condição muito acima do que nós estamos hoje. Enfim, o nosso trabalho foi ruim. Tivemos as fatalidades, mas assim, o que o pessoal quer saber é de resultado. Então eu sei os não que ele escuta no mercado, às vezes a gente vai atrás de um jogador, um não de vários, né? Às vezes a gente escuta o não. E cabe a gente agora correr atrás e buscar potencializar o que nós fomos contratar, ser mais assertivo possível e deixar a equipe melhor condição possível. Sei que ainda estamos em março, né? Abril está vindo aí, e me desculpe se eu estiver errado, porque eu não sei, né? O Estatuto do Vila, você há pouco falou sobre
de exemplo, de outra pessoa, tudo mais. Portanto, né, desgaste, né, do que a torcida fala sem saber, como você deixou bem claro agora, você pode continuar como presidente, se pode você quer, se não pode você já trabalha alguém para dar continuidade desse trabalho, para justamente o Vila não retroceder, como você falou? Vamos falar, olha só, talvez eu seja o presidente que em tempo, talvez esteja batendo ali o que mais ficou em tempo, Sim. entendeu? E te falo, nós estamos indo aqui para 3 anos e meio. 3 anos e meio, o salário do nosso corpo administrativo nunca faltou um dia, nem pandemia, quando tinha negócio. Você pega 3 anos e meio, quer que você me pontue qual foi a notícia negativa do Vila Nova, que antes era algo que era até recorrente. Tem muita gente que vai estar lá do outro lado, lá, fala assim, esse presidente aí, o cara não dá conta de cuidar nem da vida dele. Ele tem que olhar para o espelho e falar assim, cara, quem eu sou para falar de um que tem 141 funcionários com carteira assinada? Entendeu? Um clube que ficou aí quase 2 anos pegando tudo quanto é tipo de resquício de pandemia, de mazela da pandemia, enfim, mas assim, estou aqui para advogar nem nada, vamos, final do ano, concluir o nosso mandato. Deus quiser, da forma como nós entramos, de cabeça erguida, fazendo o que tem que ser feito, sem preocupar com o que o povo acha que tem que ser, porque esse que acha que tem que ser, vem achando há muitos anos que tinha que ser de uma forma, e há muitos anos nos tornou distante de chegar a um resultado esportivo bacana, e nós estamos muito próximo dele. Às vezes vai demorar 2, 3, 4, 5 anos, vai às vezes. Futebol é imprevisibilidade, principalmente no futebol. Então, é a pessoa próxima que entrar com conceito. Entendeu? Então, assim, acho que a gente passa o nosso tempo, e assim, a gente tem a consciência tranquila do que nós fizemos. Isso significa que você não toparia nenhum cargo diretivo para que não se mexesse nesse grupo de diretoria ou para que não se mexesse também nos pensamentos de vocês? Meu irmão, vou falar um negócio. Meu pensamento agora é a gente fechar o time para o Campeonato Brasileiro. Eleição, cara, final do ano. Vai que até lá aparece um Messias aí, põe o dinheiro, que aí às vezes o torcedor vai ter o time, que aí ele poderá ter mesmo, que às vezes porque ele sonha com um negócio que hoje não tem como. Então é assim. E SAF é uma realidade? Ou alguém procurou, alguma empresa procurou, nada disso? Então vamos lá, a SAF, ano passado a gente contratou uma consultoria, uma empresa de primeira grandeza no Brasil, acostumada a fazer isso, está fazendo para vários clubes, a gente mantinha isso aí internamente, mas já que você perguntou, e a gente vem preparando aí, lógico, o clube para estar recebendo. A empresa fechou agora no final de fevereiro o valuation do clube, porque está passando agora para o mercado de NGA, para as pessoas se inteirarem, os investidores se inteirarem, repassou aí para mais de 150 investidores. Você pode falar o valor? Hoje, de 162 milhões. Na perspectiva, vamos dizer assim, uma perspectiva mediana. Salvo engano, 130 milhões na perspectiva mais pessimista e na perspectiva mais otimista, próximo de 200 milhões. Então, esse é o trabalho. Empresa séria. Eu até revelo o nome, é a Pluri Consultoria que faz. E aí a gente está no mercado. É o momento agora, tem aparecendo alguns interessados, aventureiros. Lógico que é uma decisão que vai ser difícil, mas a gente está preparando. E não precisa ficar falando para as pessoas também o que nós estamos fazendo. Nosso trabalho é de convicção do que nós estamos fazendo, buscando fazer o melhor para o clube, fazendo o que tem que ser feito. Não que os outros acham que tem que fazer, a ponte retrocedeu o clube mais 20 anos. O Vila não sustenta muitos, não. O Vila não sustenta maltrato igual era, não. Da gente pegar um clube que chegar lá na sala da presidência, está com azulejo quebrado, com cerâmica quebrada. Um clube que tinha 11 quartos fechados por insalubridade. Onde você não tinha uma capacidade de concentrar ali dentro. Enfim, tipo assim, eu acho que vai ser do dia para a noite. Né? Um clube que você chegava ali na portaria, uma portaria suja, porca, não estou denegrindo, estou falando a verdade. Onde você convivia com o barro, 6 meses no barro e 6 meses na poeira. É assim, hoje é um clube totalmente diferente. E tudo isso que vocês fizeram, e o nível de cobrança, não falo o tamanho, mas falo o nível, a forma com que vocês são cobrados às vezes, isso também te desmotiva? Não, cara, eu faço para ninguém. Faço por nós, pela minha convicção, pela nossa paixão e pelo idealismo. Então, assim, o que o cara vai falar, tipo assim, eu vou gastar energia com isso aí. Sinceramente. Por mais que às vezes que ele te incomoda, é chato, mas eu vou gastar energia com isso aí.
E para poder fechar da minha parte, a gente sabe muito bem da dificuldade, é sempre bom ouvir, porque você é sempre muito sincero, obrigado por isso. A Série B esse ano não tem nenhum gigante, tem times tradicionais, Ceará, Sport e tudo mais. É o ano para, de repente, arriscar um pouquinho mais para fazer o Vila chegar na Série A? Deixa eu te falar, o que é arriscar? O que é arriscar para você? Eu falo assim, de coração. Trazer, de repente, 2 nomes que, assim, é difícil, já falou da situação financeira, que você não faz loucura, mas trazer 2 nomes que, é lógico, tudo é aposta, né? Se é famoso, se não é famoso, é aposta. Mas arriscar nesse tipo de jogadores pilares mesmo, para dar uma sustentação para os demais que estão chegando e os que já estão. Sim. Agora, de que forma que eu faria isso? Primeiro, eu preciso convencer, né? Eu preciso convencer um atleta que pede um alto dinheiro na mão, que pede uma alta comissão para o empresário, eu preciso convencer. Segundo, achar esse atleta que queira nessa condição vir. O povo acha que o mercado tá sobrando jogador, não está sobrando jogador. Então, o que acontece? A gente pode falar em números que nós fomos atrás, assim, até se você tiver alguma sugestão, você pode falar aqui agora, Flávio. Por que você não vai atrás de... Você tem alguma sugestão? O Vila buscou o Giovanni Augusto? O lateral esquerdo do Águia, não, aí não entra no que eu estou falando. Mas é um bom nome, um bom jogador. Mas aí, peraí. Olha só, primeiro você... Não, desses pilares aí eu não tenho. Aí agora, sinceramente, você acha que hoje, por exemplo, ele pode até ser o lateral esquerdo bacana tudo. Hoje eu tenho um menino de 19 anos jogando, que é um ativo do clube, que é um atleta que talvez no final do ano vai compensar a nossa eventual ausência de uma Copa do Brasil. Você está brincando aí? Não. Mas você pode ficar à vontade. Tem alguém que tem alguma sugestão aí? A Vila procurou o Giovanni Augusto, foi até uma movimentação nas redes sociais, eu falei que aí foi oferecido para a Vitória um dinheiro na mão, ofereceram mais de 120 mil, teve isso mesmo? A gente sondou o Guarani, é impossível. A realidade dele é impossível, não tem como competir com o que estão oferecendo para ele. O Vila perdeu o Alisson Cassiano e foi até anunciado pelo Sport, pelo dobro do que o Vila tinha condições de pagar? Sim, pelo dobro. Entendeu? E quando a gente trouxe ele ganhando 25% do que ele está acertado no Sport, ou seja, às vezes dá certo. Quando você... Eu vi até um torcedor hoje falando assim, mas quando você não tem dinheiro, você tem que, sua chance de errar, sua margem de erro tem que ser 0. Cara, em tese sim, só que se você não tem dinheiro, a sua chance mais próxima do erro, ela é muito maior, meu filho. Que mundo você está vivendo? Então, assim, mas nós vamos buscando, cara, assim, como te disse, esses jogadores, por exemplo, a gente trouxe um Souza que estava no Chapecoense, não está nem sendo relacionado, que veio e ajudou pra caramba, um Dentinho que veio e ajudou pra caramba. Nós vamos errar uma quantidade significativa? Vamos. Assim como nós trouxemos jogadores que a gente entendia que tinha uma margem de assertividade muito maior esse ano, e os caras deixaram a gente na mão aí. Esses caras têm sido cobrados? Ou, por exemplo, o Parede é um salário muito alto, porque é do Tajeres, o Vila paga metade, o time argentino paga metade. Como é que tem sido essa questão? Porque eu estou te perguntando, eu sei, mas eu pergunto porque o torcedor quer saber. Tem sido cobrado, uns têm sido comunicado que não faz parte do plano, que nós temos que rescindir, e assim. Quem? Não, aí vocês estão vendo. Ah, tá, não tem mais ninguém nem perguntar. As coisas vão acontecendo na medida das possibilidades. Algo a mais que você gostaria de destacar, que você gostaria de falar, Hugo? E muito obrigado pela entrevista. Agora é o seguinte, a gente baixar a poeira, tentar mudar a atmosfera, potencializar quem está chegando e acreditar em quem está chegando e vê-los também ali naquele momento, por mais que contrarie, como a solução pelo menos até o meio do ano, quando abre a janela novamente. Obrigado, presidente. Bom retorno. Valeu, um abraço. Valeu. Hugo Jorge Bravo falando conosco. Preciso fazer uma pergunta para você fora do ar, querido. Minutinho. Hugo Jorge Bravo falando conosco após a eliminação do Vila na Copa Verde. Paulo. Boa noite para você. Grande trabalho seu, espetacular, meu querido Paulo Massad. A gente se vê, tá bom? Beleza, Paulo Francisco, muito obrigado. Nós vamos nos falando, tá bom, Paulinho? É isso aí. Vamos fechar nosso microfone então aqui da Arena Pantanal após a eliminação do Vila. Paulo, valeu, abração para você, pro Nivaldo, pro Tim, para toda a galera, para todo mundo que esteve na nossa Ana Lívia Dias.